E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência jogando tabuleiro Ouija pela primeira vez. Esse dia foi louco. Aê, coisou! Há um tempo atrás eu joguei Ouija com o Spook Houses, que é o Rodrigo Bonsaver, com a Dani, que é a esposa dele, com o Nino, Denani e a Prace. Eu vou deixar todo mundo linkado aqui na descrição do vídeo. E se vocês quiserem assistir na íntegra o que aconteceu por lá, aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos, inclusive os reacts do que aconteceu. E hoje eu vou contar um pouco sobre como que foi essa experiência e foi muito louco. Primeiro eu vou começar explicando por que eu quis participar. Na verdade, eu nunca tinha jogado Ouija, não por falta de oportunidade, mas por falta de coragem mesmo. Principalmente quando eu era mais nova, eu acreditava que não era bom mexer com o espírito, sem saber exatamente o que a gente estava fazendo, eu tinha medo do que poderia acontecer. E aí foi passando, a época de brincadeira do copo foi passando e acabou que eu nunca fiz. Quando a oportunidade surgiu, eu já tinha assistido aos vídeos do Spook e vi que ele faz um trabalho sério, mas eu morria de curiosidade de sentir as coisas que as pessoas falavam que estavam sentindo. Mas a minha vontade de participar era condicionada também a uma vontade de ajudar o quanto fosse possível os espíritos que aparecessem lá para participar dessa experiência, que servisse não só de auxílio para mim, quanto para eles. Isso é mais ou menos o que eu já faço com o meu trabalho na Umbanda, e é uma linha de pensamento que é muito comum dentro dos trabalhos que eu já faço. Então vamos ao que interessa. Eu sei que vocês estão aqui para ouvir como que o circo pegou fogo nesse dia. Bom, a gente chegou lá na casa do Spook por volta das 9 da noite e ficamos conversando até umas 11, quando o jogo realmente começou. Nesse período, não teve nada de anormal, fora a parte que eu tava extremamente empolgada, porque, né, senhores, que dia. Estava eu, Spook House, a Dani Mozena, Nino, Denani e Prace na mesma casa. Quando foi se aproximando do horário do jogo, já deu pra perceber uma mudança energética lá na casa dele, mas nada de tão anormal. Antes da gente começar, o Spook passou algumas orientações pra gente sobre o jogo, como que funcionava e tudo mais, o que foi até engraçado, porque a gente passou muito mais tempo conversando sobre a não necessidade da tábua em si para fazer o jogo, que realmente você não precisa da tábua. Na primeira leva de espíritos que o Spook evocou, apareceram alguns que não estavam muito amigáveis, e foi muito interessante perceber a mudança energética da sala de uma forma tão brusca, porque eu não estava esperando que fosse tão impactante como foi. O clima pesou, eu senti minha cabeça rodar, minha mão começou a suar, a tremer. E muita gente pergunta se eu senti medo durante o jogo, e a resposta é não. Mas, gente, eu não senti medo porque eu tava com pessoas que eu confio no trabalho delas. Então eu me senti totalmente segura. Eu sabia que eu podia confiar nas pessoas que estavam lá na sala. E então foi bem tranquilo essa parte. Eu consegui perceber algumas criaturas da sala. E só para explicar um pouco melhor, não era como se eu visse com os meus olhos, como eu enxergo as pessoas na rua, os objetos e tudo mais. Mas eu sabia que estava lá e sabia como que era a criatura que estava lá. Criatura é uma palavra que não é muito boa, mas enfim, por falta de outra, vai essa mesmo. Eu tentei, durante o jogo, falar o que eu percebia energeticamente antes do Spook falar. Quando o Spook expurgou esses espíritos da primeira leva da sala, foi muito impressionante a mudança no ar. Tudo ficou mais leve, mais calmo, mais silencioso. Já estava silencioso, mas era como se tivesse acalmado, não sei explicar direito. E a gente se preparou para a segunda chamada dos espíritos. E nesse momento eu percebi que chegaram alguns espíritos com a energia mais parecida com aqueles que eu tô acostumada a lidar no terreiro. Então, pra mim, eu tava mais em casa. E é importante ressaltar que eu não tenho o hábito de detectar aonde o espírito está. Então, isso foi bem legal durante o jogo, porque eu pude treinar com o Spook a localização do espírito. Inclusive, nesse momento, aconteceu uma das coisas mais legais do jogo, que foi quando um espírito de um senhor, que eu tinha conseguido visualizar naquele esquema de não enxergar, mas saber que tá lá e tudo mais, se aproximou e eu consegui praticamente encostar nesse espírito. Eu digo encostar porque realmente eu senti uma alteração
quando eu aproximei a mão da onde o Spook falou que esse espírito tava. Era como se eu tivesse encostado numa bolha de plástico bem fininha. Não é exatamente essa sensação, mas é o mais próximo que eu consigo descrever pra vocês. Enfim, foi muito louco e depois disso eu me disponibilizei mentalmente pra ajudar da melhor forma que fosse. Lembra daquele meu intuito inicial de ajudar os espíritos e tal? E eu senti que o espírito daquele senhor tinha se afinizado comigo, quase como se eu fosse uma neta. O carinho de neta, sabe? De neta e vô, mais ou menos isso. E aí o Spook disse que realmente ele queria se aproximar de mim. E nesse momento foi muito interessante, porque o Spook falou que a gente ia perceber alguma mudança. E eu realmente senti como se alguém vivo estivesse colocando a mão sobre a minha. Eu senti o peso da mão sobre a minha mão e foi bizarro. Não teve incorporação, como acontece geralmente no terreiro. O que teve foi uma troca de informações mental e a partir daí o jogo rolou. Quando acontecia uma pergunta, meio que os 3 da mesa já sabiam a resposta antes do ponteiro se mexer. E eu consegui sentir o que o espírito estava sentindo a cada pergunta. Isso inclui raiva, tristeza, preocupação, desnorteamento. Até que em um determinado momento foi como se ele tivesse soltado a minha mão e as respostas pararam de vir. Foi nesse momento que o Spook avisou que o espírito tinha ido embora. Pessoal, foram 2 horas e pouco de jogo que se passaram voando, mas foi uma experiência bem incrível mesmo. Eu agradeço muito ao Nino, ao Spook, a Dani e a Pracy, que viveram isso comigo. Eu tirei muitos aprendizados disso e digo pra vocês, eu só voltaria a jogar Ouija de novo com o Spook presente, tá bom? Não recomendo que tentem em casa, fora de um ambiente onde alguém saiba com absoluta certeza o que tá acontecendo, o que a pessoa tá fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu compartilhei. Quem sabe eu não apareço aqui pra contar mais algumas coisas que acabam rolando na vida dentro de terreiro também. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo e dá uma olhada nas outras playlists pra ver o conteúdo aqui do canal, beleza? É isso, um beijo.